Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Agora nós iremos voltar novamente para o livro de Juízes, que como nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, a gente viu que entramos no livro de Samuel, começamos a história de Samuel, a morte do sacerdote Eli, dos seus filhos, e agora retorna de novo a Juízes, porque que a gente está vendo a ordem cronológica. Então agora a gente já vai ler sobre Jetifé, Juízes 10, capítulo 6, que diz assim: Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, serviram aos Balaim, às imagens de asteroides, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra ele. Ele os entregou na mão dos filisteus e dos amonitas, que naquela ano os humilharam e os oprimiam. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonando o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônimos, os amalequitas e os moanitas os oprimiam, e vocês clamaram a mim, e eu os libertei da mão deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clame aos deuses que vocês escolheram, que ele os livre na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles, prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciar o ataque contra os amonitas será o chefe dos que vivem em Gileade. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefité, dizendo: Vocês não vão receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadio uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venham, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procura agora, quando estão com dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é a nossa testemunha. Daremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiro ao rei amonita com a seguinte pergunta: Que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Armon até Jaboque e até o Jordão. Agora devolve-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo o mensageiro ao rei amonita, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiro ao rei de Edom,
dizendo: deixa-nos atravessar a terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de Armon. Não entraram no território de Moabe, pois Armon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiro a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e ele pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jazá e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos dos israelitas, e esses o derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Armon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor nosso Deus nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entregou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou contra ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aroé, os povoados ao redor e toda a cidade às margens de Armon. Porque não os reconquistaremos todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu está cometendo o erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas às minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o ofereceria em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelo Israel. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era a filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou sua veste e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor os vingou dos seus inimigos amonitas. E prosseguiu: mas consiga-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí deu o costume Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileadita. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida no dia de hoje.